ao que nós chamamos de apometria integrada. Então, a professora Régia está acompanhando lá à distância, moderando, passando aqui as nossas imagens, nossos slides. Então, eu vou primeiro me apresentar. Pode passar o primeiro slide, professora Régia. Bom, gente, então, como a Régia falou, eu sou Jair Cordeiro, de formação eu sou farmacêutico, eu me dediquei aos estudos de pós-graduação na área de farmacologia, fiz mestrado e doutorado nessa área, farmacologia de produtos naturais, e já há cerca de 20 anos eu venho estudando, praticando e dedicando também ao ensino e à pesquisa das terapias holísticas, sendo que nos últimos 13 anos eu venho me dedicando especificamente à apometria, que é o nosso tema aqui de hoje. Então, próximo slide, professor. Por favor, professora Régia. Bom, então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre a origem da apometria. A apometria é uma prática que surgiu a partir da religião kardecista, da religião espírita kardecista. Por isso que existe muita confusão sobre o tema, porque apesar da apometria contemporânea ter sido abraçada e desenvolvida sob outro prisma pelos terapeutas holísticos, ela nasceu no espiritismo, então existe muita associação da apometria à religião. O criador, ele se dizia co-criador da apometria, foi esse médico espírita, Dr. José Lacerda de Azevedo, que aparece aí nos slides de vocês. Ele foi diretor do Hospital Espírita de Porto Alegre e ele foi o fundador da primeira casa, do primeiro centro instrutor de apometria, que é a Casa do Jardim. Então, próximo slide, por favor, professora Régia. Bom, então, esse nome, apometria, foi criado pelo próprio Dr. José Lacerda. A etiologia da palavra significa além da medida. Apo, além de, metrum, medida. O Dr. José Lacerda atribuiu esse nome porque, conforme ele foi desenvolvendo, aplicando, pesquisando o método, ele começou experimentando na sua própria família, a partir do seu núcleo familiar, e ele foi encontrando resultados fascinantes, e ele foi vendo que era um método que iria além de qualquer medida, de qualquer dimensão, uma grande performance não só em questões espirituais, mas também questões mentais, emocionais. Então, ele atribuiu esse nome, apometria, além da medida. Então, por definição, a apometria é um método em que você utiliza, eu digo o operador, utiliza pulsos magnéticos, estalar sonoro dos dedos, associados a uma contagem progressiva e a comandos verbais. Tudo isso sustentado por uma sintonia íntima e fina com as egrégoras protetoras. Então, assim, embora na sessão de apometria você não precise expressar necessariamente a sua fé, a religiosidade, mas você entra numa sintonia profunda. Nós até, no nosso prisma de abordagem da apometria, na nossa formação, nós imprimimos um caráter bem iniciático para que o praticante, através das iniciações, entre numa sintonia bem íntima com as egrégoras, para que ele se sinta bem afinado com as egrégoras de proteção, e a partir daí, então, ele vai desenvolver um método que nós vamos detalhar a seguir. Professora, próximo slide, por favor. Bom, então, o Dr. José Lacerda, ele se baseia na teoria dos 7 corpos, que, se a gente for investigar na literatura, existem variadas proposições para o número de corpos sutis que nós temos. Eu não vou entrar nesse mérito da questão. O fato é que nós temos corpos sutis, nós nos manifestamos em outras dimensões além da dimensão física, e a apometria, através desses comandos, dessa contagem progressiva, em sintonia com as egrégoras de proteção, promove o que nós chamamos de desdobramento, que seria a dissociação, o afastamento dos corpos sutis. E nesse estado, então, de dissociação dos corpos sutis, de desdobramento, nós realizamos, em parceria com os protetores, os amparadores espirituais, toda a limpeza que se faça necessária em todos os corpos, e aproveitamos esse momento, inclusive, para utilizar todas as ferramentas vibracionais que nós
tenhamos no nosso portfólio. Inclusive, utilizamos métodos de reprogramação da mente, programação neurolinguística, enfim, tudo que possa ser utilizado, nós nós integramos, né, nesse momento do desdobramento, por isso que nós chamamos de apometria integrada, porque a nossa proposta é que você possa justamente introduzir no método todas as ferramentas que você já acessou ao longo aí do seu percurso na caminhada holística. Próximo slide, por favor. Bom, então esse desdobramento seria a dissociação dos corpos sutis. É como se os seus corpos sutis se afastassem do corpo físico, né? Não é um processo hipnótico, o indivíduo permanece consciente durante todo o processo e algumas pessoas relatam que quando inicia-se uma sessão de apometria, elas sentem como se o corpo estivesse mais fixado na maca, né? Que geralmente nós fazemos com a pessoa deitada na maca. Elas sentem como se o corpo físico estivesse preso, fixado à maca, mas isso é só uma sensação decorrente justamente do desdobramento, né? A partir do momento que os corpos sutis se afastam do corpo físico, é como se o corpo físico ficasse mais físico, mais denso. Então as pessoas percebem assim. Então, nesse momento, nós desdobramos e aproveitamos para fazer todo tipo de limpeza que seja necessária a nível espiritual, a nível mental, a nível emocional. Próximo slide, por favor, Regia. Então, essa apometria que nós chamamos de clássica, né, que foi introduzida pelo Dr. José Lacerda, ela foi praticada inicialmente nos centros espíritas, né, envolvia um grupo de médiuns que geralmente se dedicavam ao estudo não só da apometria, mas dos mecanismos mediúnicos, de toda a teoria fundamental do espiritismo kardecista, e esses médiuns então faziam essa sessão em que eles induziam o desdobramento da pessoa que iria receber o tratamento, eles se desdobravam e eles então realizavam essa sessão em grupo. Os médiuns desdobrados faziam uma avaliação de todo o cenário espiritual e energético que eles observavam dessa pessoa que estava sendo submetida ao tratamento, e eles relatavam o que eles viam. Eventualmente, se a pessoa estivesse acompanhada por espíritos obsessores, esses médiuns incorporavam, e a partir dali eles desenvolviam todo aquele trabalho clássico do kardecismo, que é aquela dialética para doutrinar, né, o espírito obsessor, e encaminhavam de acordo com os preceitos kardecistas. Bom, então, com o passar do tempo, a apometria ela foi sendo acessada por terapeutas holísticos. Então, essa apometria clássica, que era praticada originalmente no centro espírita, os terapeutas holísticos foram observando que, primeiro, não era imprescindível que o indivíduo estivesse vinculado à religião para praticar a apometria. Segundo, embora seja muito respeitado, tem uma contribuição muito grande à questão da mediunidade, da incorporação espiritual, mas não foi sendo observado que não necessariamente a apometria deveria estar associada ao fenômeno da incorporação. Ou seja, começou a haver um entendimento de que se a pessoa estivesse acompanhada de obsessores, ninguém melhor para imobilizar, conduzir, encaminhar esses obsessores do que os próprios mentores espirituais da espiritualidade superior. Então, a apometria foi assumindo um outro cenário, um outro contexto, a partir do acesso dos terapeutas holísticos que se aproximaram do método, né? Então, enfim, vários terapeutas foram desenvolvendo a apometria a partir de uma nova abordagem, desvinculada da religião, desvinculada da mediunidade de incorporação, né? Conservando os preceitos básicos da apometria, que são a indução do desdobramento e a utilização dos comandos verbais. Então, a partir daí, vários terapeutas holísticos foram dando nomes à apometria. Apometria quântica, apometria cósmica. Nós aqui chamamos de apometria integrada, porque, enfim, nós tentamos de toda forma introduzir todas as ferramentas que nós acessamos e permitir também que os estudantes de apometria
possam introduzir na sua prática todo o arsenal terapêutico que eles já acessaram. Então, nós demos esse nome, apometria integrada, mas na essência, né, vocês vão ver agora nos nossos próximos slides, toda apometria, independente do nome que se dê a ela, está associada à física quântica. Então, o que nós chamamos de apometria integrada, na verdade, é só um nome, né, que foi atribuído à apometria, mas na essência toda apometria tem esse contexto quântico, conforme nós vamos ver nos próximos slides. Então, por falar em física quântica, né, nós aprendemos na física quântica, quando nós olhamos para o átomo, que por muito tempo foi enxergado como sendo a menor partícula da matéria, nós vemos que o átomo é formado por um núcleo, né? Esse núcleo é composto de prótons e nêutrons. Ao redor desse núcleo, nós temos a circulação de elétrons. Próximo slide, por favor. Então, os elétrons são essas partículas carregadas negativamente que giram ao redor do núcleo, descrevendo trajetórias bem definidas, que nós chamamos de orbitais. E lá na física quântica, quando nós olhamos para esses modelos atômicos, nós aprendemos o seguinte, que um elétron que está numa camada, um nível vibracional inferior, se ele recebe energia, ele pode saltar para um nível energético superior. É o que está aí nessa figurinha à esquerda. Então, isso foi chamado de salto quântico. Quando um elétron recebe energia, ele pula de um nível energético, de um nível vibracional inferior para um superior. E ali ele vai se manter, a partir do momento que ele recebe energia. O contrário também pode ocorrer. A partir do momento, aí nós vemos à direita, né? A partir do momento que um elétron perde energia, ele decresce de nível vibracional. Ele vai para um nível ou camada eletrônica mais inferior. E, enfim, embora essa visão, né, esteja nesse momento aqui direcionada para essa realidade microscópica, o mesmo acontece conosco. Próximo slide, por favor, Regi. Assim como os elétrons, o nosso sistema vibracional, a partir do momento que nós perdemos energia diante dos estresses a que nós somos submetidos, das perdas, das frustrações, de todos os nossos desafios que fazem parte do nosso aprendizado, em alguns momentos nós perdemos energia, o nosso nível vibratório, assim como aconteceu naquele elétron da direita, né, nós decaímos energeticamente. Agora, a partir do momento que nós recebemos energia, nós conseguimos realizar o salto quântico, assim como os elétrons conseguem. Então, independente do problema que nós estejamos enfrentando, independente da natureza do problema, da magnitude desse problema, se nós recebemos energia, nós conseguimos alcançar o nosso salto quântico. E aí nós temos N ferramentas vibracionais que viabilizam essa transferência de energia. Nós temos as moléculas, como, por exemplo, a terapia floral, a homeopatia. Nós temos a radiônica, a mesa radiônica, é uma excelente ferramenta. E na apometria nós vamos transferir energia através dos pulsos, dos comandos e da contagem progressiva. Próximo slide, por favor. Bom, outro conceito importante da física quântica que a gente observar é o conceito da espiral. Tudo que nós vivenciamos ao longo de toda a nossa existência, de acordo com a física quântica, não deixa de existir. O passado, ele continua latente sob a forma de realidades paralelas. Então, olhando para essa figura, nós observamos aí um espiral, e cada ponto desse espiral nós vemos aí ramificações, raízes, que seriam desdobramentos daquela realidade. Então, no nosso caso, tudo que aconteceu, nós estamos na extremidade do espiral, que seria esse canto esquerdo superior aí da tela de vocês, mas tudo que aconteceu continua, faz parte do nosso histórico, está registrado, magnetizado em todas as dimensões em que o nosso ser se manifesta, em todos os nossos corpos sutis. Próximo slide, por favor.
Então, o que acontece com frequência é que quando nós passamos por uma situação limitante por muito tempo, nós sofremos aquele decréscimo quântico, nós somos, por algum momento, aquele elétron que perdeu energia e decaiu de nível vibracional, justamente o que vai ocorrer, existe a possibilidade do nosso sistema criar links, interagir com as nossas realidades paralelas do passado. Então, tudo aquilo que estava na minha espiral, eu posso sintonizar a partir do momento em que eu me mantenha num nível vibratório semelhante por um tempo contínuo, né? E é o que acontece com muita frequência. Quando o ser humano se vê diante de um determinado problema, diante de alguma situação limítrofe, ele fica aprisionado na dimensão daquele problema e, sem querer, isso é um mecanismo involuntário, né, inconsciente, subliminar, entra em sintonia com realidades paralelas do passado, semelhantes, trazendo para o momento presente toda aquela carga vibracional, emocional, às vezes até patológica, doenças que ocorreram lá no passado como somatização, né, daquela mesma situação, elas podem ser ressintonizadas no momento presente. Enfim, então, acaba havendo uma conexão, uma reativação de realidades paralelas do passado. Na essência, seria um processo auto-obsessivo, né? O indivíduo acessando realidades do passado do seu próprio eu e trazendo todas aquelas energias para o momento presente. Então, aquela situação que por si só já é difícil, ela acaba se tornando ainda mais difícil, ainda mais pesada, né? Nós vemos isso com muita frequência. Determinadas situações que aparentemente seriam muito pontuais, solução aparentemente simples, para algumas pessoas elas tomam um peso tão grande que quem está de fora olhando não consegue entender o porquê, né? Mas é porque, em grande parte dos casos, ocorre esse fenômeno auto-obsessivo, né, de sintonização de realidades paralelas negativas do passado. Com a apometria, a partir do momento que nós realizamos o desdobramento dos corpos sutis, fazemos a limpeza dos corpos sutis, do corpo emocional, do corpo mental e dos demais corpos, nós cortamos essas conexões. Na verdade, essas realidades do passado, elas não vão deixar de existir. Elas fazem parte do nosso histórico, elas vão permanecer latentes, mas o que você vai transmutar é justamente cortar essas conexões com essas realidades e se manter, através do salto quântico, se manter num patamar vibracional mais elevado para que não ocorra essa ressintonização. Próximo slide, por favor. Essa figura nos mostra o seguinte: além de cada um de nós estarmos introduzidos na nossa própria espiral, né, que seria essa conjunção de todas as realidades paralelas que formam o nosso eu individualmente, nós temos, na verdade, conexões com as espirais das pessoas que estão ao nosso redor, né? É o que poderia ser chamado de subconsciente coletivo, né? Dependendo do prisma de visão. Então, na verdade, as nossas espirais, elas estão interagindo com as espirais das pessoas que estão ao nosso redor. Quanto mais próxima, quanto maior é o nível de intimidade, de proximidade com as pessoas que estão ao nosso redor, maior é a possibilidade de trocas, de conexões e de trocas. As pessoas com quem nós nos relacionamos afetivamente são aquelas que geralmente com quem nós realizamos mais trocas, mais conexões, né? Então, na nossa abordagem de apometria integrada, nós utilizamos com muita frequência um procedimento que nós chamamos de corte de laços negativos, né? Para as pessoas que terminaram relações afetivas, a gente conseguir cortar essas conexões que podem existir em diferentes níveis, em diferentes dimensões. Próximo slide, por favor. Então, na verdade, assim, nós temos também uma conexão com o espiral da humanidade, né? Nós temos o nosso próprio espiral, a nossa espiral individual interage com a espiral das pessoas que estão ao nosso redor e todos nós
estamos conectados ao espiral da humanidade. É por isso que não é raro, né, você ouvir aquele comentário, né, de que determinadas pessoas se sentem fragilizadas quando ocorrem grandes catástrofes, mesmo sem saberem do que está acontecendo. Né, porque, na verdade, nós estamos conectados a esse todo, né, nós somos uma pequena parte desse todo e nós estamos interconectados. Próximo, por favor. Né, que além de cada um de nós possui o seu próprio espiral individual, nossos espirais se interconectam. Nós estamos também conectados com o espiral de cada ser do reino elemental, do reino da natureza que está ao nosso redor, conforme pode ser visto nesse slide. E nós estamos interagindo o tempo todo, não só com as realidades paralelas do nosso próprio eu, mas como também das pessoas que estão ao nosso redor e todo o ambiente que está ao nosso redor. É o que eu estava comentando aí, que eu acho que caiu a conexão, justamente que algumas pessoas se mantêm mais fragilizadas, mais sensíveis a essas permeações, outras se mantêm mais blindadas, mais protegidas. Próximo slide, por favor. Eu sempre recomendo para os meus alunos, né, quem tiver a oportunidade, assistir esse filme A Viagem, com Tom Hanks. Ele traz uma visão bem interessante, né, sobre essa questão das realidades paralelas. Eu não vou contar o filme, porque senão perde a graça, né, mas quem tiver a oportunidade, é excelente assistir esse filme. Próximo slide. Bom, então, eu deixo aqui nesse slide, né, o contato para quem tiver interesse em saber mais sobre apometria. Nós temos lá no Facebook essa página Apometria Integrada, então é só curtir a página, que em tempo real nós sempre postamos lá os nossos eventos, cursos, palestras. Então, quem tiver oportunidade, depois curta a página da Apometria Integrada. Então, gente, assim, como nós falamos, né, na apometria, o atendimento em si da apometria consiste na indução do desdobramento, com a utilização dos pulsos e de comandos específicos. Em sintonia com as egrégoras espirituais, nós realizamos as limpezas e as reprogramações necessárias. Então, essa seria a essência do atendimento em apometria. A formação em apometria integrada ocorre em 3 níveis, em 3 módulos. O módulo 1 é o módulo introdutório, e nesse módulo 1 nós falamos sobre os fundamentos da apometria, realizamos uma iniciação de sintonização dessas egrégoras espirituais, de todas as egrégoras que nós sintonizamos, a Ordem de Arcanjo Miguel e a Ordem dos Cavaleiros da Luz são os nossos pilares, os nossos estandartes, né? Então, a nossa formação, como eu falei no início, ela tem um caráter iniciático, né? Elas são sempre a nível presencial, né? Para que justamente essa energia possa limpar, penetrar e vincular todos os corpos, inclusive o físico. E a partir daí, então, nós começamos já no nível 1, no módulo 1, a praticar a apometria a nível presencial em uma pessoa, em um indivíduo. Então, esse seria o nosso alcance no módulo 1. No módulo 2, nós acrescentamos mais alguns tópicos avançados, especialmente na reprogramação mental e emocional. Então, o módulo 2, ele traz esse conteúdo, aí nós acrescentamos também nesse conteúdo estratégias para dissolução de trabalhos de magia negra, né? E a partir daí, então, no módulo 3, nós trabalhamos com cirurgias espirituais, apometria associada à reprogramação do corpo etérico, a realização de cirurgias espirituais. Nós utilizamos também os cristais e algumas outras metodologias
que nós abordamos lá no módulo 3. Bom, eu agora em julho, eu vou estar indo para Portugal, né? Nós vamos realizar Pronto, retornei. Bom, então, o que eu estava falando, né, que agora, no mês de julho, eu estou indo desenvolver esse trabalho, né, do ensino da apometria em Portugal. Já estive lá no ano passado, em novembro, né, e agora nós vamos reiniciar esse trabalho. Vamos oferecer a formação intensiva nos módulos 1, 2 e 3. Depois, quem tiver interesse, é só acompanhar a nossa página do Facebook, né, que nós vamos divulgar lá a programação em breve. E aqui no Brasil, né, nós vamos reiniciar o calendário de ciclo de curso de apometria no segundo semestre de 2015, né, a partir do mês de agosto. Então, é só ir acompanhando lá pelo nosso site, né, e a partir daí, então, nós continuamos caminhando. Então, gente, eu agradeço infinitamente pela presença de vocês, pela audiência, pela atenção. Peço desculpas aí pelos problemas técnicos que nós tivemos aí nesse nosso acesso e me coloco à disposição. Quem tiver interesse em saber mais sobre o trabalho, pode me adicionar lá no Facebook também, Jair Cordeiro Neto, que lá nós trocamos mais informações. Então, agradeço à professora Régia, pela amizade, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e me coloco à disposição aí para algumas perguntas. Bom, respondendo aqui a pergunta do Felipe, deixa eu só voltar aqui o diálogo. Bom, alguém me perguntou aqui, né, como seria essa limpeza, né? Se nós sabemos como são essas camadas, esses corpos. Na verdade, assim, quando nós desenvolvemos o método, né, lá no curso nós trabalhamos esse ensino, a pessoa na anamnese nos relata o problema e a partir daí, então, nós realizamos uma abordagem bem abrangente. A ideia é limpar de uma forma holística mesmo, todos os corpos, independente do relato da pessoa. E, na verdade, nós não temos, até por orientação dos mentores, nós não temos uma visão prospectiva, de ficar investigando qual é o bloqueio, qual é o obsessor, quem é o obsessor. Nós temos a orientação de atuar como canais dessa luz sem entrar em sintonia com as trevas. Então, nós estudamos bem detalhadamente, né, essa morfologia dos corpos sutis, a fisiologia dos corpos sutis, e a partir daí nós realizamos a abordagem. Existe um protocolo, né, que nós transmitimos no curso, e nós vamos limpar tudo, independente da queixa da pessoa, sob o nosso prisma de visão, está relacionado a um corpo, a um setor, a uma camada. Enfim, nós trabalhamos de uma forma bem holística. Bom, alguém que perguntou sobre autoobsessão, né? Existe uma visão, gente, que, na verdade, quando o nosso sistema de corpos chega a ser permeado por uma presença externa, é porque, em grande parte dos casos, nós já estamos auto-obsediados. Nós já estamos interagindo tanto com realidades negativas do nosso próprio eu, que nós sofremos aquele decréscimo quântico, o nosso campo fica frágil, e aí ocorre essa invasão, né? Então, por isso que na apometria, no módulo 2 da apometria integrada, nós tentamos trabalhar bem profundamente essa questão da reprogramação mental e emocional. Toda pessoa que chega com um histórico de obsessão, nós precisamos investigar que gancho essa pessoa dá para que essa obsessão ocorra, para que essa energia intrusa venha se infiltrar no seu sistema. Porque existe uma coparticipação, uma corresponsabilidade. Marion pergunta aqui se existem sintomas físicos depois que
faz a apometria? Bom, geralmente a maioria das pessoas sente como se o corpo estivesse ao mesmo tempo leve, flutuando, mas ao mesmo tempo fixado à maca, onde nós realizamos, né? E o terapeuta apométrico, aqui na nossa abordagem, desenvolve toda a sessão verbalizando, utilizando os comandos de acordo com o que foi percebido na anamnese. Então a pessoa permanece consciente durante todo o processo, né? Nós até esclarecemos que o objetivo da nossa apometria não é permitir a manifestação mediúnica, né? Então o foco do tratamento, o foco central da terapia com a apometria integrada é o cliente e não os espíritos, né? Se houver algum espírito obsessor, nós temos a sintonização de egrégoras que são especializadas em imobilizar e conduzir esses obsessores. Né? Então, assim, o nosso foco mesmo é o cliente. Nós até conversamos, né, na nossa anamnese, explicamos isso, que não é para ficar abrindo o canal, né, permitindo que ocorra a incorporação. Tanto quem é médium como quem não é, né, o foco não é esse. Alguém pergunta se o tratamento pode ser feito à distância. Sim, o tratamento pode ser feito à distância. As iniciações que nós não fazemos à distância, só a nível presencial. O terapeuta pode trabalhar sozinho, tem que ser em grupo? Sim, o terapeuta na apometria ele trabalha sozinho. O trabalho era feito em grupo no centro espírita, naquela apometria clássica, conforme eu informei aqui anteriormente, né? A nossa abordagem de apometria é o terapeuta trabalhando fisicamente sozinho, mas numa sintonia íntima, fina e profunda com a espiritualidade superior. Segue um protocolo de atendimento? Sim, né? No nossos cursos de apometria, nós trabalhamos de acordo com um protocolo que não é rígido, né? Em todos os módulos sempre existe possibilidade do praticante integrar métodos, conhecimentos, egrégoras que ele já tem acessado. Mesa radiônica, reiki, seikin, magnified healing, cristaloterapia. Em determinado momento da sessão você pode inclusive até utilizar terapias que são mais voltadas para questões corporais, como shiatsu, massoterapia, acupuntura. Aliás, eu até estou ainda em andamento, né? Estou fazendo uma formação de pós-graduação em acupuntura, né? Justamente porque eu queria conhecer mais profundamente a medicina tradicional chinesa e vislumbrar uma possibilidade de associar a apometria. Eu já estou fazendo alguns experimentos de utilização da acupuntura com a apometria com excelentes resultados para questões físicas e emocionais. A Adri Caruso pergunta se quem está fazendo o trabalho em outra pessoa pode pegar energias ou o obsessor do assistido. Não, justamente a primeira etapa do nosso protocolo é o que nós chamamos de ancoramento. É você entrar em sintonia com essas egrégoras protetoras, ativar algumas ferramentas que nós inicializamos na iniciação da apometria, né? E aí você vai ter o seu campo totalmente blindado, né? Até hoje, assim, eu venho ensinando apometria há cerca de 10 anos, nunca ouvi nenhuma queixa de aluno, de ex-aluno, de profissionais que tenham, de alguma forma, se contaminado por obsessão. Aí o Felipe pergunta se, uma vez que nós cortamos aquelas conexões com aquelas realidades do passado, se elas podem voltar posteriormente. Na verdade, os registros do passado, eles continuam lá. Nós não apagamos. Nós cortamos a conexão, mas aí, justamente, Felipe, é aquilo que eu estava comentando com vocês. Na anamnese, nós tentamos identificar que padrões mentais e emocionais levaram a pessoa a entrar em sintonia com aquele estado do passado. Aí nós trabalhamos não só essa limpeza vibracional, esse corte, mas também a reprogramação da mente para que aquele padrão que ativou essa conexão seja transmutado. Tá? Então, tão importante quanto fazer a limpeza energética é justamente expandir a consciência através dessa reprogramação. Tem várias abordagens de apometria, né? Como eu comentei com vocês, a apometria ela tem
seus fundamentos essenciais, mas ela vem recebendo diferentes abordagens, a forma de trabalhar, né, isso aí vem mudando bastante. O Wellington pergunta se ela promove a retirada de chips e implantes. Sim, justamente quando você desdobra os corpos sutis e utiliza os comandos e as ferramentas de limpeza. Por exemplo, no módulo 2, nós ativamos até fisicamente a espada de chama trina. Então, é uma ferramenta que nós utilizamos para cortar, ela remove de todos os corpos, de todas as dimensões, qualquer conexão, qualquer dispositivo intruso ao seu sistema que não esteja em sintonia com a luz. O Felipe pergunta se nós, como apometras, poderíamos criar uma barreira, uma bolha protetora com as egrégoras espirituais de forma a não sermos contaminados pelas espirais que nos circundam. Olha, Felipe, o que acontece é o seguinte, né? Nós entramos nessa sintonia, ativamos essas ferramentas, mas como seres humanos, no nosso cotidiano, nós estamos sujeitos a oscilações na nossa energia, né? No nosso estado vibratório. E, aliás, isso faz parte do nosso aprendizado. Faz parte do nosso aprendizado interagir com pessoas, sejam elas positivas e negativas. Agora, nós precisamos cuidar bem da nossa ambiência interna para que esse estado se mantenha. E se em algum momento a gente percebe que ocorre uma queda, aí nós então acessamos, através dos nossos conhecimentos, né, nós tentamos alcançar sozinhos o nosso salto quântico, e se nós não conseguimos, nós pedimos a ajuda externa. Terapeutas, holísticos, né, e profissionais que vão nos ajudar, mas assim, eu não posso afirmar para você que com a apometria, enquanto seres humanos encarnados, nós vamos nos manter nesse limiar de excelência totalmente blindados e protegidos. Eu não posso te afirmar isso. Rosana pergunta se existe incompatibilidade entre egrégoras apométricas. Olha, Rosana, eu pessoalmente nunca ouvi falar nisso, justamente porque quando nós fazemos o ancoramento, né, no curso de apometria, nós somos iniciados, sintonizados com as energias desses amparadores, e nós convidamos a todos os protetores pessoais de cada pessoa, de cada aluno, né, que se fundam também, que componham essa egrégora protetora. Né? Então, não existe a separação, existe sim uma unidade. Então, eu pessoalmente nunca ouvi falar de divergência de egrégoras apométricas. Alguém perguntou aqui, surgiu algum comentário aí sobre dieta, ingestão de carne vermelha, apometria. Gente, isso aí abre um cenário para mais uma discussão bem ampla. Eu posso dizer o seguinte, que na verdade depende do quanto você se sente influenciado negativamente pelo que você está comendo. Então, não que a dieta necessariamente vai atrapalhar o trabalho apométrico. Tá? Depende, cada um tem, em termos individuais, né, um nível de tolerância em relação ao seu metabolismo, né, diante do que come, que consome. Então, não tem uma regra. Anderson, a apometria integrada tem iniciação com extraterrestres? Eu não sei o que você está querendo dizer com essa colocação. Eu não entendi. Nós entramos em sintonia com as egrégoras de proteção. Grande parte são os mestres ascensionados, os arcanjos, conforme nós aprendemos lá na Fraternidade Branca. Não sei o que você quis dizer que a apometria integrada tem iniciação com extraterrestres. Nós temos sim, no curso nós falamos no módulo 1 um pouco sobre os mitos e os conceitos relacionados a extraterrestres e a desobsessão, mas não fazemos iniciação de sintonização de extraterrestres, não. Instalando os dedos 7 vezes sem intenção pode acionar algum comando pela apometria? Gente, cada um é livre para fazer o que quiser, né? Eu acho que a apometria é um trabalho muito sério, muito responsável, e você realmente, para trabalhar, né, com todos esses mecanismos de limpeza e desobsessão, você tem que estar muito bem sintonizado com as egrégoras superiores de proteção, tem que se sentir
muito confiante, né? Então, assim, o simples fato de você estalar os dedos, não necessariamente, eu não posso afirmar isso, que você conseguiria o mesmo resultado. Então, turma, eu vou abrir um pouquinho agora para vocês. O Jair, peço para o Jair, por favor, ficar na sala, porque caso alguma pergunta específica, eu abro para ele responder, tá bom? Sobre mesa e apometria, como é que vai funcionar isso? Como eu expliquei, é uma aula aberta da rede cristalina e da mesa radiônica, para a gente entender um pouquinho mais sobre esses processos apométricos e como que eles ocorrem, né? Então, por isso que eu pedi um especialista para falar sobre isso, as perguntas foram direcionadas para isso. Como é que a gente faz isso na mesa? Tá? Então, trazendo as palavras do professor aqui para o nosso curso. Vocês se lembram, Maria, de vocês já fizeram um curso desses pontos que nós colocamos, aqui que nós fazemos os ancoramentos. Então, durante o processo de estalar dos dedos ou da abertura dos corpos, quando nós arrastamos essas egrégoras e acionamos elas, são elas que estão fazendo a limpeza. Então, o processo de incorporação não existe na mesa rede cristalina, tá bom? Não existe. Vocês não são iniciados, quer dizer, pelo menos alguns de vocês não são iniciados em apometria, mas eu fui iniciada pelo Jair nos 3 níveis, então todo o acesso que eu deixo aqui para vocês conseguirem é algo que vocês podem fazer de uma forma muito tranquila, tá? Então, o curso de apometria é uma coisa, a curso da mesa radiônica é outra coisa. Eu trouxe ele aqui exatamente para ele falar sobre um processo que nós usamos na rede cristalina. E é lógico que quem está iniciado, quem está dentro do contexto, quem fez o curso, vai saber muito mais dominar a ferramenta do que apenas quem teve instrução pela mesa, isso não tem a dúvida, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente pode usar. Então, eu abro aqui para vocês, por exemplo, o Felipe fez uma colocação sobre os cortes, né? Quando é feito no registro acástico, se eles podem se reconectar. Eu acredito que podem se reconectar se a pessoa manter aquele padrão que ela mantinha. Quer dizer, que ela fez a escolha em criar novas conexões. É como o Jair falou, ele não some do registro, ele fica, o que são cortados são as desconexões, porque isso aqui é um estado do espírito, é sua história. Eles são desconectados para que não haja essa interação, certo? Porque alguma coisa, o caminho está errado em algum momento. Quando nós fazemos a abertura dos corpos pela mesa, se você faz a abertura dos corpos da mesa e traz essas egrégoras, acionar as egrégoras e fazendo os comandos para que seja feita a limpeza. E depois nós usamos os sólidos, exatamente como eu estava explicando, ou os sólidos ou a representação deles, para fazer a reconstituição desse corpo. Isso seria aquela parte onde o professor explica que durante o processo da apometria, enquanto está acontecendo o processo de limpeza, nós vamos fazendo o que nós conhecemos como técnica. Então, aí nós vamos equilibrando fogo com fogo, água com ar, terra com terra. É um processo que nós podemos fazer, uma maneira de estabilizar os corpos ou essa pessoa, enquanto o trabalho apométrico é feito. Uma vez terminado o trabalho apométrico, a gente fecha e começa uma outra parte, que é a reprogramação e desprogramação do DNA. Então, a grande sacada nesse trabalho todo é vocês entenderem o seguinte: estamos usando uma técnica que é a apometria integrada, que me foi, como o Jair é o idealizador da técnica, ele me deu permissão para que eu trouxesse isso, inclusive eu não fiz isso sozinho, ele me acompanhou durante o processo, né, de como ia ser feito. Então, estamos trazendo isso porque é um processo de limpeza dos campos sutis. Exatamente, o fato da pessoa, a Estela está falando, né? Pode levar o indivíduo a realizar novas conexões com padrões antigos? Pode. Como é que a gente faz para isso não acontecer? Primeiro é orientando, subindo a frequência da pessoa, né? Nós temos nossa parte também como atuadores. Nós fazemos a limpeza, né? Tipo assim, você socorre a pessoa, tira ela da lama, ajuda ela, dá comida, dá roupa, dá alimento, enfim, coloca ela de pé novamente. Agora, se ela quiser cair na lama de novo, o problema dela. Esse é o princípio do próprio Reiki, né, pessoal? O Mikao Zui passou bem por isso.
Ele fez todo um procedimento de cura das pessoas e as pessoas, por algum motivo, voltavam. E ele foi descobrir que não dependia dele, sim, escolhas pessoais, né? Então, por isso que eu falo que o autoconhecimento, as escolhas, as atitudes que nós fazemos, a liberdade, né, de pensamento, de não deixar a responsabilidade no outro. Eu penso assim, como eu sempre falo para vocês, se você sai do seu trono, alguém vai sentar nele. Então, é ter consciência o tempo todo do que você é, do que você está fazendo, manter sua integridade, sua frequência em alta, e não deixar se abater por coisas, bobagens, coisas pequenas. Pensa grande, mantenha o seu nível lá em cima. Ah, tá bom, aconteceu, pegou. Limpa, é para isso que você aprende as coisas, não é? Para você tomar as rédeas da sua vida na mão, né? Não entendo nada sobre apometria. Gostaria de fazer o curso da mesa radiônica. É possível acompanhar? Sim, Thelma, é possível acompanhar, inclusive porque as informações que nós precisamos, o professor Jair, tipo Beltra, dá para a gente aqui, né? Então, eu procuro trazer sempre um especialista, repetindo o que eu já disse. Aí eu posso fazer isso na mesa radiônica quântica? Sim, Lila, já está ancorada na mesa radiônica apometria, com o processo dos dois arcanjos miguéis, com a espadinha para cima e a espadinha para baixo na mesa nova, tá? Então, já existe isso na mesa radiônica, e já existe isso, quer dizer, aí a rede cristalina é isso. Regia, na dimensão física, tenho o controle dos outros 6 corpos. Como apômetra, Filipe, como apômetra, veja bem, você tem os protocolos, o que você tem que fazer, o que cabe à sua parte. Nas outras dimensões, são outras consciências que estão atuando, tá? Santos, você depois me chama em inbox que eu explico para você quem dá o curso aí, tá bom? Ou faz online, que é essa aula aqui, que é esse curso. Que bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Em apometria, mesa, pergunta sobre apometria, pergunta sobre mesa. O professor Jair ainda está aqui na sala, a gente pode aproveitar ele aqui. Outra coisa, pessoal. A apometria lida basicamente com limpeza dos corpos sutis, desdobramento e limpeza de corpos sutis, de laços, de chips, de implantes, de condicionamento, certo? Quanto mais foco você tem no que você está trabalhando, melhor o seu resultado. Então, por exemplo, como o professor falou, eu faço uma anamnese e identifico que o padrão é esse. Então, é esse padrão que eu vou fazer questão de procurar na mesa, principalmente além dos outros, né? Na apometria, utilizamos os códigos quânticos da homeopatia? Não, são técnicas totalmente diferentes que eu integrei nessa ferramenta, tá? A Rosana pergunta, a rede cristalina foi iniciada e todas as nossas egrégoras particulares também? Então, Rosana, durante o curso eu ensino vocês a fazerem um ancoramento básico, né? Daquele que nós precisamos para trabalhar. E esse ancoramento ele pode ser alterado, porque como o professor falou, você precisa ter uma profunda conexão com essa equipe espiritual para que, vamos dizer, ela faça trabalho. Então, não é ali você dando comando à toa que aquilo vai acontecer. Você tem que estar sintonizado, focado, enfim, sabendo o que você está fazendo. É uma sintonização. É uma sintonização com o seu eu superior e com toda a egrégora que te permeia, ou com toda a egrégora que trabalha com isso. Depende realmente de vocês, da sintonização. Aquela coisa da física quântica, aonde eu estou conectada. Dependendo da dimensão e da frequência onde você está conectada, são essas que você vai acessar, tá? A mesa em si, Rosana, ela não está iniciada em nada. Ela é uma mesa totalmente aberta e cada um ancora as suas questões de fé, proteção, limpeza em si. Eu dou uma sugestão, mas cada um coloca a sua. Então, a mesa em si, como eu explico para vocês, gente, é apenas uma ferramenta. É um carro para se dirigir, é um fogão para se cozinhar. Ele, por si próprio, não faz nada. É a mente do operador atuando, assim como nas sessões de apometria também.
Quem faz curso online de mesa cristalina, como recebe a conexão de ativação das egrégoras? Gente, eu ensino vocês a ancorarem na mesa as egrégoras que vão ser acessadas. Entendeu? Eu não faço iniciação. Essa é a diferença. Eu peguei, o Jair trouxe a técnica da parte clássica, transformou ela numa apometria integrada, onde ele ensina todo um processo, que esse curso está disponível para vocês, caso queiram fazer, tanto em Portugal, quanto no Rio, quanto em São Paulo. É só manter contato com o Jair lá, que ele vai passando as datas para vocês. Agora, na rede cristalina, eu recebi as iniciações. Fiz questão de receber todas as iniciações, então, por isso, eu fiz um ancoramento dentro da minha rede de consciência, tá? Onde eu posso acessar vocês. É meio louco, mas é mais ou menos assim. A minha iniciação dá sustentação para vocês, porque vocês estão usando a minha conexão. Seria mais ou menos isso. Felipe, quando fazemos a limpeza em todos os corpos sutis, assim sendo, o corpo físico tem o comando, pulou. Quando fazemos a limpeza em todos os corpos sutis, assim sendo, o corpo físico tem comando dos outros seis? Eu diria que não, Felipe. Eu diria que não. Eu diria que você tem que olhar de cima. Por isso que antes de fazer a limpeza, a gente faz a conexão com o supraconsciente, tá? Não é a minha, viu, Estela? Não é a minha rede de consciência. A rede cristalina é uma rede de consciência que junta todas as pessoas no planeta Terra que estão nesse nível de consciência, que conseguem se conectar. Então, ela é sustentada, né? Não por mim. As minhas egrégoras foram lá colocadas, como a do Jair, como de todos os apômetros. Então, não é eu que sustento uma egrégora. Eu estou iniciada também, então eu conectei isso na consciência da rede cristalina, mas todos nós estamos conectados numa rede que alimenta, não é necessariamente só minha, tá? É só você realmente se conectar com o seu eu sou e a fazer aquela conexão na rede, que as informações todas vão vir para a própria rede. Quer dizer, você como processo, como apômetra, a sua parte é fazer o que te cabe aqui nessa dimensão. A tua energia é usada para isso, né? Rede de consciência, Thelma, é assim. Por exemplo, existem épocas em que acontecem coisas todas juntas, né? Por exemplo, a época do romantismo. Então, em várias partes do mundo, alguns recebiam poesia, outras pinturas, outras a roupa, o traje. Então, são consciências que estão conectadas no mundo, onde uma energia parece que ela fala a mesma língua em vários lugares, Isso acontece muito com as técnicas holísticas, né? A pessoa, por exemplo, entrou a técnica ali de reconexão, ou a técnica de, não sei, vão entrando técnicas que parece que surge uma aqui, outra surge em outra parte do mundo, outra parte do mundo. Isso, na verdade, são pessoas que estão recebendo essas ideias, ou seria essas canalizações, essas, eu diria, intuições, essas pessoas que têm coragem realmente de colocar em prática, recebem de modo diferente, porque passa por nosso filtro. Então, a gente acaba transformando isso numa coisa assim, meio pessoal, né? Mas a informação é do todo igual. É uma internet, exatamente, é uma internet. Outra pergunta. Quando se diz outra dimensão, que dimensão seria? Olha, Camila, isso teria mais que a gente aprofunda mais no curso, tá? Mas só para assim, responder sua pergunta, nós somos seres multidimensionais. Então, nós atuamos não somente na dimensão, essa dimensão aqui de corpo. Nós temos o nosso nível de consciência atuando em dimensões diferentes, para cima e para baixo, tá? E se você tem consciência disso, você consegue, muitas vezes, se conectar com os seus eus. E falando em dimensões, vamos dizer, como disse o Jair, até 9 já são comprovadas, 12 é uma sugestão, né? Pelo menos até onde eu entendo, o Jair já fala de 12 dimensões. E cada uma dessas 12 dimensões tem mais 12 dimensões, 12 vezes 12 dá 144. Então, nós chegamos ao número de 144 dimensões, porém, as 12 principais são as portas das outras, que passariam a ser subdimensões. Mais alguma dúvida, gente? Mais algum comentário?
Essa dimensional é boa. Para quem tem interesse em fazer o curso, fazer as iniciações, né, os workshops, atendimentos, aí vai estar, o mês que vem vai estar aqui em Portugal. Só acompanhar lá. Para quem quiser fazer em São Paulo, no Rio de Janeiro, entre em contato direto por aí. E para quem quiser fazer o curso da Rede Cristalina, saber atuar isso na mesa, é só acessar essa sala de aula, né, no site do IET, vai ali no curso de Rede Cristalina com a Régia Prado e se inscreve no curso. Pessoal, o curso já está começando, tá? Já, na verdade, já começou, essa já é a segunda. Oi, Guilherme, é bem interessante e ao mesmo tempo abrangente a sua pergunta. Depende de cada pessoa? Depende sim, porque em primeiro lugar, depende do quanto a pessoa está realmente predisposta a promover aquela transformação. Não é raro acontecer de nós recebermos pessoas que, embora conscientemente desejem superar aquela situação limitante, mas inconscientemente, muitas vezes se manter naquele estado traz ganhos secundários, como, por exemplo, ser o centro das atenções, ser cuidada, né? Então, assim, isso a gente precisa investigar bem na anamnese, né? Identificar se realmente aquela pessoa está predisposta a essa cura, essa transmutação. Esse é um ponto. E a velocidade com que isso vai acontecer depende de uma conjunção de fatores, que depende tanto do terapeuta, do método, né, do nível de permissão em todos os níveis que a pessoa dá para que aquele processo ocorra. Não é que não vá acontecer, mas cada método vai fluir, vai impactar de uma forma diferente cada pessoa em cada caso. Então a gente observa muito isso.